Fala pessoal, muito bom dia a todos. Bem-vindo aí a mais um Morning Call. Hoje, terça-feira, dia 19 de dezembro de 2023. E vamos começar esse Morning Call falando um pouquinho aí do pregão aí de segunda-feira, né? Lembrando a todos, tá, pessoal? Nós estamos aí no nosso período de recesso do Projeto 10%. Voltaremos às nossas atividades a partir do dia 8 de janeiro. Então, você que está acompanhando a gente aí, a gente está fazendo esse Morning Call para você não ficar de fora aí das principais notícias dentro do mercado e também das análises das ações e etc. Vamos falar um pouquinho, tá, do que aconteceu então no mercado nessa segunda-feira, né? O índice Bovespa, ele acabou na sua movimentação subindo, tá? Então a gente tem um movimento de alta para o Ibov, isso foi bem interessante, puxados principalmente, tá, pessoal, por ações do setor financeiro. Então foram as ações que ajudaram aí a puxar o índice Bovespa, como o caso do Itaú, Bradesco. Esses papéis acabaram subindo um pouco mais forte dentro do pregão de segunda-feira. Então Itaú subiu 0,49, Bradesco acabou subindo 0,75, BPAC subiu 1,4%. Então, as ações do setor financeiro contribuíram para uma movimentação positiva. Além disso, também tivemos aí o petróleo subindo, tá? Que contribuiu para a Petrobras, que subiu mais de 1%. E Vale, mesmo com uma queda do minério de ferro lá em Dalian, a Vale conseguiu fechar numa alta aí de 0,4% no pregão de segunda-feira. A agenda foi esvaziada, tá? Então teve uma agenda totalmente esvaziada, mercado indo pelo fluxo do que já estava acontecendo desde a semana anterior. E a gente teve mais um Fed Boy na segunda-feira falando para o mercado, tá? E dessa vez, um dos Fed Boys foi de Chicago, que veio novamente para o mercado dizendo que o Banco Central, a ideia do Banco Central americano cortar os juros a partir de março ainda é um pouco prematura. Mas agora na reta final do pregão, tá? A gente teve outro Fed Boy, no caso aí, o Fed Boy lá de São Francisco, colocando já de uma maneira um pouco diferente, dando um tom um pouquinho mais otimista para dentro do mercado americano, principalmente, né? Dizendo que o mercado americano deve ter aí o seu primeiro corte, sim, em março. Então, isso deu uma puxadinha aí na reta final, e tanto que a gente viu o Nasdaq conseguindo fechar em alta dentro do mercado americano, subindo 0,61%, o S&P subiu também 0,45%, e o índice Dow Jones acabou ficando um pouco mais estável. Tá? Então, assim, tivemos notícia que corroborou para um lado um pouco mais otimista ali do mercado americano, agora no finalzinho da tarde, pelo Fed de São Francisco, afirmando aí que deve ter o corte sim em março. E mesmo hoje, a gente tendo uma notícia que saiu da Apple, né? As ações da Apple acabaram recuando 0,85%, diante de algumas notícias de que a China está intensificando a proibição do uso de iPhone por autoridades ali e funcionários do governo. E, além disso, a Apple também anunciou que vai interromper as vendas nos Estados Unidos de duas versões mais recentes do seu Apple Watch, devido a uma disputa de propriedade intelectual sobre a funcionalidade dos modelos. Então, isso trouxe um impacto negativo para a Apple, mas ainda assim o mercado conseguiu fechar do lado positivo. Depois ali, tá, pessoal, que nós tivemos a presidente do Fed de São Francisco, Mary Daly, dizendo que no ano que vem deve ter 3 cortes de juros que podem ser necessários em 2024 para evitar um aperto excessivo da economia nos Estados Unidos. Só deve ter menos cortes de juros, só pode ocorrer se o progresso de inflação estagnar. Mas, da mesma forma, mais cortes de juros pode ocorrer se a inflação cair mais rápido. E ela diz que o Fed deve focar em minimizar o risco ao emprego. Então, grava isso, minimizar o risco ao emprego se a inflação continuar caindo. E a inflação está caindo. Na sexta-feira é dia de conhecer o índice de inflação por lá, tá? No mercado brasileiro, a notícia acabou
trazendo um pouco mais de positividade para o índice Bovespa, ele trouxe uma movimentação de alta. E no Ibov, tá, pessoal? Assim como a movimentação que a gente viu hoje do dólar, o dólar caiu, para quem acompanhou, 0,87%, por conta que houve uma entrada, tá, de capital externo. Então, isso traz para dentro do mercado aí uma valorização do nosso real, né? Então, a gente não estava com grandes notícias, tá? Então, o mercado está atribuindo que essa valorização do real frente ao dólar é em decorrência da entrada de fluxo estrangeiro no mercado brasileiro, tá? Inclusive, se vocês pegarem a entrada de capital estrangeiro aqui no Brasil, ela foi de 6,9 bilhões, é o saldo positivo em dezembro, e no ano nós temos um saldo positivo em 34,3 bilhões. Além disso, na semana passada, no dia 14, os estrangeiros entraram dentro do mercado brasileiro com 2,7 bilhões. Então, essas notícias foram boas para a movimentação, até mesmo para o dólar, que acabou se desvalorizando, porque houve aí houve uma demanda maior por real. Além dessa notícia, tá? Nós também tivemos outras notícias ainda positivas para o mercado brasileiro. A balança, ela teve um superávit comercial de 1,07 bilhão na terceira semana de dezembro. Tá? Então, isso é muito positivo, isso é bom, né? Porque você tem as exportações maior do que as importações. As exportações somaram 6,12 bilhões, enquanto que as importações foram de 5 bilhões na terceira semana. O superávit em dezembro alcança 4,6 bilhões de dólares. E no ano, o superávit é de 94,1 bilhões. Ou seja, por que isso acaba sendo muito bom? Porque como a gente teve o real ele está um pouco mais desvalorizado em relação à moeda americana, então tem contribuído mais para as exportações. E além disso, a gente viu aí uma demanda maior pelos produtos aí que o Brasil exporta. Então, a gente está com uma balança comercial favorável. Como foram divulgados esses dados, e balança comercial, quando ela costuma ser mais favorável, a gente sabe que é por conta até de uma moeda mais desvalorizada, mas a notícia foi boa. Então, isso pode ter contribuído também, tá, para o dólar aí dar uma desaquecida dentro do mercado na segunda-feira. Além disso, outra notícia positiva, né, é que a OCDE divulgou que o PIB do Brasil deve crescer 1,8% em 2024. E os juros reais e inflação em queda, ela vai permitir novos cortes na taxa de juros brasileira. Então, essa notícia é bem positiva para dentro do mercado, né? Então, pessoal, a nossa bolsa teve uma reação positiva, o dólar caiu, e vamos ver agora pelos gráficos o que a gente pode esperar do mercado para os próximos dias, ok? Então, eu vou compartilhar a tela aqui junto com vocês. Lembrando, tá? Segunda-feira foi um dia de notícias fracas dentro do mercado, não foi um dia de grandes notícias, mas enfim, vamos compartilhar a tela que aí a gente vai conseguir entender um pouco melhor aqui. Deixa eu dar um share screen. Então, vamos lá. Falando do índice Bovespa, tá? Então, no Morning Call de ontem, eu comentei com vocês, olha, aqui o índice Bovespa ele pode, de repente, desencadear um padrão de reversão se perder essa mínima. Mas estamos ficando mais distante da mínima. Ao mesmo tempo que estamos ficando mais distante da mínima, se tiver um tombo também, ele é maior, né? Em todo caso, o alvo para o índice Bovespa está aqui, ó, 137 mil pontos. A gente já tinha traçado esse alvo há muito tempo, tá? Que é o alvo do gráfico semanal. E aí, pessoal, pegando aqui, tá? As ações. Então, deixa eu colocar aqui as ações que a gente tem dentro do nosso mercado para passar aqui para vocês. B3, SA3. Esse papel ainda está no destaque, tá? Então, segurou bem. Tem alvo lá 16,22, o que é muito bom. O Banco do Brasil, que também está bem interessante, ficou num dia neutro, então isso significa que ele tem possibilidade de continuação. Isso aqui é um gift, tá? Se ela ampliar o gift, você pode projetar o power aqui para cima. Então vai depender das notícias, das próximas notícias. Bradesco também está bem interessante, fazendo um power 2/3, tem alvo para 18,12. O BBSE3
ele também está bem interessante, porque ele acabou de romper uma resistência, ó. Então, você pode projetar aqui essa movimentação para cima. O OBV ainda ficou um pouco abaixo ali da sua máxima, mas já é um primeiro sinal de um possível rompimento para a BBSE3. A BPAC, que também chama a nossa atenção, BPAC, né? Então, veja que os indícios do gráfico dela é de continuação, tá? Então, ela tem segundo, terceiro alvo ainda ali para ser atingido. Seguindo, nós temos CCRO3, que também é um contexto forte dentro do mercado, né? Então, ela fez um pivô inicial, a gente projetou. Então, o segundo alvo basicamente atingido, agora o objetivo seria o terceiro alvo. CPFE3 também chama atenção nessa continuação, tem alvo ali a 40,16. Carrefour também chamando a nossa atenção aqui, ó, pessoal, se ela conseguir romper esse topo, abre espaço de continuação aí para o Carrefour. Seguindo, nós temos a CSNA3, que hoje subiu mais forte ainda, 2,7%. Tem alvo aqui, pessoal, 19,82, tá? CSNA3. CVC também está bem forte dentro do mercado. No caso aqui da CVC, a gente vê alvo ali para casa de 4,24 e 4,51. Seguindo, nós vemos, vamos lá, Cyrela, que também está forte. Ela tem alvo aqui para 26,39. Eco Rodovias também forte no nosso mercado brasileiro, assim como a CCR. Tem alvo para 11,21. EZTEC também chamou atenção. Inclusive, a EZTEC ela fez um Power Breakout. Então, ela tem alvo ali para 20,90. Itaú, pessoal, também chama a nossa atenção dentro do mercado num contexto de continuação. No caso do Itaú, o próximo alvo dela fica 37,66. JBSS também chama atenção no mercado brasileiro. E aqui, pessoal, vocês precisam colocar o trailing stop ali pela média móvel de 20, porque senão isso pode acabar dando aí prejuízo se ela fizer um pivô de reversão. Assim como Magazine Luiza também, tá? Magazine Luiza, lembra que é um caso bem delicado no mercado. Então, aqui, ela estava com a média móvel de 200 períodos, média móvel de 20, ela está na zona de armadilha. Isso significa que se ela romper para baixo, ela volta fazendo o que a gente chama de pivô alinhado com a média móvel de 20 e 200. E para você que está acompanhando a gente aqui no nosso Morning Call, tá? E muitas vezes tem dúvidas técnicas como essa da Magazine Luiza. Eu vou deixar no link da descrição ali o curso de férias. Então, se inscrevam ali no canal para você conseguir assistir as aulas do curso de férias, porque tem todos esses temas por lá, inclusive esse tipo de pivô, o pivô alinhado da média móvel de 20 com a média móvel de 200 períodos, ok? Seguindo, nós temos aqui a Petrobras, ainda lateral, só que hoje a Petrobras subiu bem, né? Então, muitas vezes você vê o noticiário e fala, pô, a Petrobras subiu, mas, pessoal, olha só o gráfico. Subiu, testou topo, inclusive, ó. Mas é um topo intermediário, o topo mesmo está aqui, né? Então, nada para ser feito aí na Petrobras, acompanha ainda a lateralização. Rente 3 também está forte ainda, fez um pullback oculto no dia de hoje pelos 60 minutos, tá? Então, um pullback oculto, se ela voltar a subir, ela tem alvos ali para cima, alvo até a casa dos 69,79. Seguindo, nós temos Santander, que também ainda está forte dentro do mercado, hoje subiu 0,70, mas aqui, ó, Santander, ela tem alvo ali para casa dos 33,50. Sabesp, também ainda no contexto de movimentação mais positiva, a Sabesp tem alvo a 73,31. Ultrapar, pessoal, para quem está acompanhando o Ultrapar, ela tem alvo ali na casa dos 27,19. As ações da VEG, que também chamam a nossa atenção dentro do mercado, ela tem alvo aqui para casa dos 37,78. Aqui é carregar pela 20, tá? Idux também está forte dentro do mercado, chamando também nossa atenção. Tem alvo aqui para 24,70 Idux, e esse movimento da Idux está bonito. BRBI11, tá? Chama atenção também. Olha só que bela movimentação. Fez um Power Breakout, pessoal. Se você pegar a média móvel de 20 períodos, é como se ela fizesse um triângulo aí ascendente dentro desse movimento, né?
Então, você pega que você une aqui esses fundinhos, dá um triângulo ascendente. Movimentação dela com alvo ali para 16,65 dentro da BRBI11. Banrisul também chamando atenção no mercado brasileiro. Rompeu o topo aqui, ó. Hoje fez um gift, então agora tem padrão para continuação. Copasa também chama atenção. Para quem está acompanhando Copasa, olha como foi forte a subida dela, 4% no pregão de hoje. Fibra em pernas alternadas tem alvo a 22 e 24 dentro das ações da Copasa, tá? E você viu que ela fez até aqui, ó, um candle que supostamente poderia ser reversão aqui no primeiro alvo de fibra, mas não, acabou indo embora ali as ações da Copasa. Bem interessante, tá? Caixa também é uma que chama atenção para a continuação da tendência, mas ela já está no quarto alvo de Fibonacci. Então, você tem que fazer o trailing stop pela média móvel de 20 para ir acompanhando esse papel. Movida também chama atenção. Ela fez um pivô na semana passada, na quinta-feira, fechou com uma barra ó, de cauda superior, poderia dizer, oh, de repente, uma estrela cadente, segurou na própria resistência na sexta e hoje abriu o rompimento, né? De certa forma. Só que o volume hoje está bem baixo dentro do mercado, porque o mercado hoje ele teve uma sessão esvaziada de notícia. Mas, enfim, movimentação aí chama atenção. E Sanepar, só para a gente fechar aqui hoje, essas ações. Sanepar, que também está no quarto alvo de Fibonacci, ela está querendo aí fazer uma continuação. Leva o trailing stop através da média móvel de 20 períodos. Então, pessoal, esse é o mercado, né? Mercado, de certa forma, forte aí. Pegando agora aqui o mercado americano, tá, pessoal? Eu vi destaque nas ações da Amazon. Veja como a Amazon está rompendo um pivô de livro, tá? Então, a Amazon tem alvo a 162 dólares e 173 dólares. E se vocês olharem para a Amazon, olha o OBV de livro, ok? Tem uma movimentação de livro para a Amazon, tá? Apple acabou na sua movimentação hoje caindo. Tesla, que a gente viu o padrão comprador da Tesla, ela bateu o primeiro alvo de Fibonacci. Agora, tentar ir para os próximos alvos. A gente tem também as ações do Google, tá? Aqui eu fazendo acompanhamento. Por hora, tá, pessoal? Eu tenho essa projeção, é que ficou uma projeção antiga, mas eu tenho essa projeção da volta em V do Google, que ela tem alvo aqui, ó, na casa dos 143 dólares, tá? E a Microsoft, ela não fez aqui ainda o pivô de baixa, né? Então ela ainda tem padrão de continuação. A gente tem um alvo a 401 dólares para ela. Se vocês olharem o movimento de fechamento ali do Nasdaq, ele rompeu com força o topo histórico e agora ele tem alvo para 16.943. O S&P está perto do topo histórico ali na casa dos 4.820. Na Alemanha, DAX acabou, infelizmente, aqui terminando o pregão aí numa sessão mais de baixa. A situação na Alemanha e na Europa como um todo ficou um pouco mais complicada depois que dirigentes do Banco Central por lá afirmaram que ainda a inflação está longe da sua meta e que o Banco Central Europeu só vai cortar os juros quando a inflação vier abaixo de 3%, com a possibilidade de chegar lá na meta dele, que são 2%. Foi falado isso no pregão de hoje. E a Europa acabou fechando em baixa, tá? Para quem acompanhou o índice Nikkei do Japão, basicamente inalterado. Hansen, a situação já é um pouco mais delicada. Estamos num halt na média. Então, aqui, ó, 0,97% de queda já para essa movimentação de Hansen. Ou seja, isso pode acabar trazendo uma continuação baixista. E se vocês pegarem aqui também Xangai, tá, pessoal? Infelizmente, também trabalhando para uma tendência de baixa dentro do mercado. E isso aqui está afetando um pouco algumas ações ligadas aí à China. O DXY, na sua movimentação, ele também tem um contexto aqui, tá, pessoal, de baixa, né? Então, ele rompeu a bandeira. O quarto alvo de Fibonacci está a 101. Ainda não bateu nesse quarto alvo de Fibo. Os Treasuries nos Estados Unidos, o alvo dos Treasuries agora é 3,79, os Treasuries de 10 anos. Veja que o pivô de bate dele foi simplesmente sensacional, tá? Ele conseguiu bater aqui no segundo alvo de Fibonacci,
fez o retorno na média móvel de 200 períodos e tem um terceiro alvo aqui em 3,79. Olha, você pode até não acreditar muito na análise técnica, tá? Mas, cara, minimamente o que você tem que fazer quando estiver acompanhando é traçar uma LTA e uma LTB, minimamente. E se você traçar uma LTA e uma LTB, você vai ver, pô, peraí, estamos falando do Tesouro Americano, é isso mesmo? É isso mesmo. Ele perdeu aqui o suporte? Perdeu. Infelizmente, perdeu o suporte. Armou um pivô de baixa. Perdeu a sua LTA, certo? Em 2 pontos, né? Perdeu a sua LTA. Então, automaticamente, eu posso colocar aqui, tá, pessoal? Uma projeção de Fibonacci. Agora nós temos o terceiro ponto da LTA, que é aqui, ó. Que é onde a gente está, basicamente. Se perder esse terceiro ponto, tá? Então, ela pode voltar a testar ali a casa dos 3,26. Basicamente é isso. Análise técnica clássica pura, ok? Price action puro. Seguindo, nós temos o nosso dólar, que lembra que eu comentei com vocês? Pô, o dólar ele tá estranho porque o que ele está querendo fazer aqui é uma bandeira, né? E ainda não conseguimos o rompimento dessa bandeira. O rompimento, inclusive, ele vem a partir ali do ponto de 4,84, com alvo ali a 4,80. Então, a gente está esperando para ver se ele consegue manter esse movimento e romper de fato. Se conseguir, pessoal, a gente tem alvo ali a 4,80. Seguindo também, nós vemos aqui, tá? O minério de ferro, que agora está dando uma sambada no minério. Veja que essa movimentação do minério de ferro é preocupante para 20, hein? Média móvel de 20, se dá enfiada aqui, ó, aqui gera divergência. Então, vamos constatar para ver se tem realmente uma divergência dentro do minério de ferro. Vamos lá. Isso é bem interessante, tá, pessoal? É bem interessante para você estudar dentro do mercado. Porque isso vai te ajudar demais, ok? Então, ó, pegando aqui o minério de ferro, do gráfico dele. Vamos pegar aqui as divergências que podem ocorrer dentro do nosso gráfico. Vamos pegar aqui, ó. Ó, a gente já consegue ver aqui, né, as divergências. Queria ver se ele dava aqui um automático, né, porque ficou meio ruim de ver, ó. Mas aqui já dá para sacar o que eu quero dizer aqui da divergência, tá? Então, pessoal, se vocês olharem aqui, ó, para esse movimento, vocês já vão conseguir identificar aqui, ó, MACD fazendo divergência, né? Então, o MACD já mostra uma divergência aqui, ó, do minério. Então, ele fez topo e aqui já não estava mais numa situação dele querer fazer topo. Inclusive, ele está querendo aqui abrir, de repente, uma mínima menor, ou seja, as linhas aqui do MACD indo avançando para o eixo zero. É isso que ele está querendo mostrar. E enquanto ele fez nova máxima, o IFR fez aqui uma máxima menor, ó. Então, ele fez uma máxima descendente, enquanto aqui nós temos máxima ascendente. Então, essa é uma situação crítica para o minério de ferro, tá? E a média móvel de 20 hoje, ela entrou apontando para baixo. Então, vamos supor que ele faça aqui a perda desse suporte. Ele tem esse alargamento superior, você projeta e lança esse alvo para baixo. Alvo para ela, 119,73, ok? E o petróleo, no caso aí, ele também fez esse pivô de baixa e o quarto alvo de FIBO está a 63,63. Tá? Então, esses são os movimentos que a gente está vendo dentro do mercado do pregão atual. Agora, pessoal, olha só. O intraday, né? Vejamos, dólar futuro, então, no pregão de hoje, ele acabou derrubando bem essa movimentação. Inclusive, tá? Quem acompanhou de manhã o dólar, de manhã ele fez um pivô da VWAP. Lá na partezinha da manhã, logo no comecinho do dia, ele fez um pivô aqui, ó, alinhado com a VWAP, ó. Veja que a VWAP tá aqui, essa linha, ó. Deixa eu colocar a VWAP aqui em vinho. Só para vocês... Vou colocar marrom. Aqui, ó. Veja, ela fez um impulso, corrigiu na VWAP e armou esse pivô.
Ela fez um micro trade da VWAP de manhã. Bateu o primeiro alvo de FIBO nesse micro trade da VWAP. Eu coloquei no 1 minuto porque o 2 minutos não tinha carregado, tá? Tá vendo que o 2 minutos não tinha carregado. Beleza. Depois, se você observar aqui, ela fez um pivô de baixo também. Deu uma cutucada mais forte em cima da VWAP, mas lançou um pivô de baixa. Então, uma especulaçãozinha do scalping de abertura dentro do mercado teve. Nos 5 minutos do dólar, no pregão do dia de hoje, ele ficou extremamente lateralizado, com alternâncias na média. Até que dessa movimentação ele conseguiu garantir o rompimento. Tá? Então, ele conseguiu garantir o rompimento. E aí fez um pivô de livro no rompimento do breakout. Tá? Então, foi um pivô de rompimento no breakout, fazendo um movimento de livro aqui dentro do dólar futuro. Para quem acompanhou, de repente estava operando, deve ter pego essa operação com uma grande maestria, certo? Só que o dólar volta naquele range maior do diário, dos 60 minutos, podemos dizer assim, ó. Tá? Então, ele está num range. Então, aqui, pessoal, a gente pode até ficar projetando o alvo para tudo quanto é lado, mas vai funcionar, tá? O que a gente precisa fazer aqui... Não adianta eu ficar projetando. Eu vou projetar isso aqui para vocês, vai chegar amanhã, ele sobe e aí não vai acusar esse movimento, entende? Não adianta, tá, pessoal? Não dá para pensar nisso agora, né? Tá lateral, pessoal, tá lateral. Deixa a retração de Fibo aqui, ó, de ponta a ponta. Deixa a retração de Fibonacci de ponta a ponta. Se bem que também não vai ajudar nada, ó. Bulhufa também. Cara, não vai ajudar, ó. Minha opinião para vocês, tá? Ele tá lateral. Se ele mandar um pivô de alta aqui, você tem compra. Se ele mandar um pivô de baixa, você tem venda. Se ele mandar um pivô intermediário, não opera, porque ele está na região sombreada da 200, certo? E se ele conseguir romper, aí, show de bola. É hora que você tem que mandar as suas operações. No scalping do 2 minutos, não muda. 5 minutos também, até de repente dá para fazer um trade, porque é uma amplitude grande, tá? Mas pelas possibilidades do gráfico diário, a gente tem uma possibilidade grande aqui dele puxar para baixo, de repente, se ele conseguisse perder a mínima. Mas lembra da divergência? Não dá, pessoal. Gráfico lateral, dá. É difícil o gráfico lateral. E o índice hoje ele teve contexto, tá? Então ele teve alguns pivôs dentro do índice futuro. O primeiro pivô do dia dele veio a partir daqui, ó. E aí o ideal seria esperar um power breakout, certo? Não fazer um VWAP, porque ele já tinha feito um pivô inicial ali. Depois dessa movimentação do índice futuro, ele acabou fazendo aqui, ó, o contexto dele lateralizou, fez o pullback na 20 e lançou o movimento para cima. Só que muitas barras em sequência até o rompimento absoluto. Ela fez uma trick entry, mas a gente não recomenda fazer essa entrada da trick, porque ela pode dar stop. Vamos ver aqui até se ela gerou stop. Aqui no caso não gerou, ó. 52 ficou ok, mas ela poderia gerar um stop e voltar a subir, né? Infelizmente foi por muitas barras, mas se você olhar, ela deu direitinho aí esse movimento ali na parte ali da tarde, né? Das 2 da tarde. E agora no fechamento fez essa correção. Eu acredito que aqui dentro do mercado, tá? O mercado vai trazer algum contexto, pessoal, de continuação ainda de alta, se tudo permitir, pelo noticiário que a gente está vendo. E isso aqui é uma correção. Então, a gente pode colocar aqui a retração do Fibo, ok? E aí, colocando essa retração do Fibonacci, a gente pode lançar o movimento na hora que ele fizer o rompimento dos 60 minutos. E aí, o 15 minutos também, a gente pode ficar de olho nessa situação. Por enquanto, é um breakout, beleza? Deixa a retração de Fibo por enquanto. E aí, amanhã eu passo pelas redes sociais aí e mostro para vocês quando o pregão estiver ao vivo, né? Veja que eu não sou um bom ator, ok? Eu não sou um bom ator, porque o Morning Call é de véspera, no começo eu entrei falando bom dia, e a terça e agora eu já voltei para segunda. Então eu estou reprovado para trabalhar na Rede Globo, ok?
Vou ter que trabalhar mesmo no SBT. Beleza? É isso aí, pessoal. Bom, eu vou ficando por aqui. Eu vou deixar agora a palavra para os nossos parceiros da For Traders. Eles vão estar aqui falando com vocês, em especial o Lucas Nakata. Então eu vou passar aí para o Lucas Nakata para ele dar a sequência aqui para vocês, fazer a apresentação dele. E eu vejo vocês no Morning Call agora de amanhã. Beleza, pessoal? Então, vou deixar aqui, vou dar o play no Lucas Nakata. Is your stage. Take the first step to change. Lead with vision and innovation. Perfect your strategy and make your goals reality. Hace que valga. Get in the game. Make it count. Fala galera, como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos aqui à parte de cripto, aqui no Morning Call do projeto 10%. Galera, bom, vamos lá então. Final de ano, né, galera? Acho que tá todo mundo já um pouco cansado, mas estamos aí, galera, para passar esse final de ano com vocês, tá? Então, galera, vamos lá. Pro que interessa, tá? Vamos dar uma olhada aqui nos preços, tá? Do ativo, vamos também ver o que a gente pode estar de olho aqui, pelo menos agora, tá bom? Bom, galera, deixa eu botar aqui na tela. Show, então vamos lá. Então, galera, o que a gente tem aqui, né? Bom, Bitcoin, ele tá ainda derivando, né? Ele tá com uma partezinha, uma movimentação bem chatinha, né, galera, por assim dizer. Mas as zonas de liquidez aqui que eu venho sempre informando para vocês ainda estão presentes, né? Elas ainda estão aqui, ó, na região dos 45 a 47 mil dólares. Não tivemos ainda, né, uma mudança muito grande em relação a isso, tá? Então, galera, o principal mesmo é ficar de olho nesta região, que é uma região importante, tá? É uma região em que pode trazer barulho para a gente que está operando o preço, tá? Inclusive, até se a gente for olhar mesmo, né, a própria movimentação do preço de forma de aspectos técnicos, né, a gente tá com uma movimentação hiper travada, né? A gente olha aqui o gráfico das 4 horas, né? Parece que a gente está começando a consolidar aqui, né? Então, realmente entrando aqui numa consolidação. Vamos ver, né, se efetivamente a gente vai deter essa consolidação ou se a gente começa realmente a rumar aqui para patamares inferiores, né, na região aqui dos 38 mil dólares, alguma coisa nesse quesito, tá? Um negócio que eu acho interessante falar para vocês é que a pressão da rede ela tem mudado, tá? Antes a gente estava vendo uma pressão compradora, né, muito grande, ou seja, uma pressão que realmente pudesse limpar ordens ali vendidas, né, e hoje a gente começa a ver esse quesito na ponta contrária, né? Nos últimos 7 dias para cá, né, as posições elas têm se modificado, né? No conglomerado ainda assim a pressão compradora ela é maior, mas a pressão vendedora ela começa a surgir, tá? Então, pelo menos aqui em quesitos semanais, né, a gente começa a ter uma pressão vendedora um pouco maior, né, do que uma pressão compradora, né? A gente está com 1,2 bi aí posicionado na ponta da venda em relação a 740 milhões posicionado na ponta da compra, tá? Se a gente for ver aqui no gráfico do último mês, né, ainda a gente tem, né, aí sim, soma, né, a diferença 2,4 bi somado na ponta da compra até 36 mil dólares e 1,7, 1,8 bi somado na ponta da venda até 46 mil dólares, né? Então, vamos ver ainda onde que está o maior quesito, né? Porque ainda assim a maior quantidade de ordens alavancadas continua sendo na ponta da compra do que na ponta da venda, tá? Então ficar atento em relação a isso, tá, galera? Porque a pressão tem diminuído, né? A gente começa a ver aqui a zona de liquidez aqui muito mais bem delimitada, né? Do jeito que estava na rede, então começa realmente a ficar um pouco mais interessante, tá? Se a gente for ver até a parte
on-chain, né, a gente vê que toda a parte de conglomeração mesmo está entre 33 a 36 mil dólares, né, que é onde eu imagino que tenha a nossa correção de preço, inclusive dando oportunidade para aqueles que querem comprar e se expor um pouco ao Bitcoin a longo prazo, tá? No mais, galera, tá? Tomar muito cuidado, porque a gente ainda está em deriva, tá? E ainda está em um movimento um pouco mais perigoso, tá bom? Bom, Ethereum também, né? Ethereum tá um pouquinho mais bearish do que o Bitcoin, né? Logo depois aí que já rompeu, inclusive, né? Acionando um possível pivô de baixa aqui, né? Se a gente for contar, né? Temos esse pivôzinho aqui, né? E se a gente tirar o alvo desse pivô aqui, galera, a gente tem aí, né, o primeiro, segundo, terceiro alvo já aqui embaixo dele, né? Então, bem na região de cluster também, né? Ele tá sentado, tá flertando aqui com o suporte, né, que é a região aqui dos 2.100 dólares, né, que era a região de topo anterior, tá? E região de volume, tá? Então, galera, tomar um pouco de cuidado também com o Ethereum, tá? Se vocês quiserem entrar em Ethereum na ponta da venda, toma cuidado, tá? Porque isso aqui pode ser uma formação de trap, tá? A gente pode estar tendo um dia comprador amanhã, voltando para cá, né? Vindo retestar pelo menos essa faixa de volume que fica entre 2.220 e 2.230, tá? Esta região aqui para realmente continuar engatando o pivô de baixa, tá? Então seria o pivô de baixa do pivô de baixa, né? Porque a gente tem esse pivô. E aí a gente teria esse novo pivô, né? Então, galera, esperem por uma possível volta, tomem cuidado em relação a isso, tá? Pode ser que ele já esteja construindo essa volta, tá? Que nem eu comentei na live, ó, já está formando uma divergênciazinha, tá? Então, toma cuidado com esse possível tentativa de pivô. Caso contrário, eu acho até uma boa ficar atento numa possível venda entre a média de 40 e a média de 80, que seria um power breakout aí, né, da galera que vocês gostam de ter, né? Então ficaria entre 2.200, 2.230, mais ou menos aí essa região aí para um possível power breakout, tá? No mais, galera, é isso, tá? O Ethereum tá então fazendo a sua construção aí junto com o Bitcoin e outros ativos, beleza? Bom, galera, então é isso. Lembrando que estamos de volta amanhã no nosso Morning Call, aqui sempre às 9 horas da manhã, lá no canal da ForTraders, beleza? Bom, galera, então tamo junto, um forte abraço a todos, grande beijo do Nax e a gente se vê lá na ForTraders, rapaziada. Valeu! The world is your stage. Take the first step to change. Lead with vision and innovation. Perfect your strategy and make your goals reality. Así que vaya. Get in the game.